Aqui é Reginaldo Vitorino. Na nossa análise de hoje, nós vamos abordar um tema que está em alta, né? Que seria o tema das catástrofes, né? Das questões geopolíticas, melhor falando, aonde nós estamos observando claramente uma mudança de ordem internacional, aonde muito tem se falado, né? O processo de desglobalização, o processo de desinfluência americana, né, ao longo das diversas regiões do mundo, né? Mas o que de fato está acontecendo? O que está motivando, né, esses inúmeros conflitos, esses rumores de guerras que estamos observando ao longo do mundo, inclusive as questões das guerras que estão em curso neste momento, né? Que muito se fala do conflito da guerra da Ucrânia ou ainda do conflito ali em Israel, na faixa de Gaza, mas é bem sabido que, segundo a informação da própria agência, né, de notícias da ONU, da Organização das Nações Unidas, sabemos que está em curso neste momento no mundo mais de 30 conflitos, com destaque, claro, né, para os conflitos que estão diretamente relacionados à influência, né, ou à tentativa de manutenção da influência da potência até então hegemônica que é os Estados Unidos da América, né? Estamos falando da Ucrânia e também de Israel. E agora, mais recente questão, né, está relacionando ao ataque, né, que Israel sofreu como represália da parte do Irã pelo fato de Israel, né, na última terça ter feito um ataque sobre, né, ou melhor falando, né, na última semana, né, feito um ataque à embaixada do Irã na Síria, né? E como represália, vimos ali que houve todo um processo de pressão interna ali da sociedade iraniana para uma resposta à altura. E, bom, foi dada a resposta, né, por parte iraniana, há muito discutindo, né, que não surtiu efeito, né, sobre a questão de Israel, né, mais uma vez louvando, enaltecendo a questão do Aerodome, né, bem como também a prestativa ação, né, de auxílio da parte de todos os Estados Unidos, os aliados, os ingleses principalmente, e também de segundo plano os franceses, mas observamos que todo esse processo está se dando mediante a mudanças rápidas, a mudanças que se iniciaram em 14 de fevereiro de 2021, né? Ou melhor, de 2021, já onde nós vimos que o conflito ali na Ucrânia já vem se desdobrando desde 2014, quando então a Rússia ali anexou a região da Crimeia, justamente com esse plano de fundo aí, né? Para poder, de alguma maneira, manter uma área tampão, uma área limite para a expansão da OTAN, né? Para quem não sabe, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Militar Norte-Americana, né? Fundada em 47 por intermédio ali da Grã-Bretanha, França e dos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra Mundial, em um processo de segurar, né, de fazer frente de defesa na Europa Ocidental contra a ameaça soviética, né, na época, vamos assim dizer. Por quê? Porque, na verdade, a União Soviética tinha planos expansionistas naquela ocasião, né? Lembrando que a Rússia de hoje é a herdeira da União Soviética, né? Ela veio do Império Russo, passou à União Soviética, né? E manteve esse patamar de disputa como um segundo polo frente ao polo capitalista americano. E nos dias de hoje, atuais, né, que estamos vivendo, desde os meados de 2010, né, sob o governo de Vladimir Putin, a Rússia tem mostrado que está novamente no páreo, né? Ela não desistiu. Há muitos que analisam que nós estamos vivendo um período, né, com três potências disputando a hegemonia, né, seriam os Estados Unidos, a Rússia propriamente e a China. Outros, né, como vocês devem estar muito ouvindo aí, estamos entrando numa ordem multipolar, né, uma vez que a Rússia faz muita alusão à questão dos brinkers, né, elencando que os 5 fundadores, né, originais do bloco, né, ali de cooperação comercial, que é os brinkers até então, né, muitos aí acabam extrapolando a ideia, trazendo até uma questão de uma certa aliança militar. Não, ainda não há nada indicando que os brinkers caminhem para isso, mas sim um fórum econômico, né, que vai estar já fazendo frente ao Fórum Econômico Mundial, né, com o Banco dos Brinkers. E claro, o objetivo é esse, é de minar realmente a influência norte-americana e europeia, né, da hegemonia mundial. E o que começou com um processo, né, por parte do Ocidente aí, de expulsar a Rússia do SWIFT, né, que é o Sistema Internacional de Compensações Financeiras, né,
nós temos esses marcos como os marcos responsáveis pela ruptura do atual processo de globalização que já se esbarrou, né, no evento mundial aí, que todos sabem que saímos de uma questão de saúde pública, né? Não vou citar o termo aqui porque o algoritmo acaba derrubando, né? Mas todos sabem o processo que passamos aí com o SARS-CoV-19, né? Aquele vírus. E esse foi um dos grandes responsáveis por barrar, vamos assim falar, o processo que estava já em andamento a todo vapor de globalização. E aí o segundo grande efeito, né, vemos que é esse processo ao qual se deu aí através da invasão da Rússia à Ucrânia, né, e desde então estamos já com 3 anos de conflito, e agora temos também o conflito na faixa de Gaza, que já está com 7 meses de conflito. E para piorar a situação, né, o barril de pólvora ali que é o Oriente Médio, tivemos a fagulha do ataque de Israel a, né, as instalações diplomáticas ali da Síria, né, matando ali comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, o que desencadeou essa crise agora com o Irã. Bom, e aí está muito ainda na questão especulativa, né, qual será a resposta de Israel a esse ataque de drones e de mísseis, né, que o Irã também quebrou, ele avançou certos pontos que até então não tinha antes ocorrido, ele sempre fazia guerra por procuração contra Israel, realmente naquela região do Oriente Médio. Outro fato inédito também que é interessante se analisar foi a resposta, porque veja que todos caminham com seus interesses, não é que são aliados, nós gostamos, né? Teve ali a ação da Cisjordânia, da Arábia Saudita, ajudando também as forças aéreas israelenses. Alguém pode falar, mas espera um pouco, né? Eles também são islâmicos e de alguma maneira não gostam dos judeus, porque inclusive Cisjordânia no passado, nos anos 70, também fez guerra contra Israel, exatamente. Mas veja que dentro do Islã não há uma unidade, né? Porque há, né, dentro da religião islâmica, né, as facções dos xiitas e dos sunitas, né? Ou denominações, vamos usar assim, que fica mais convencional, né? Como ocorre no cristianismo. Há denominações, inúmeras denominações, a denominação ortodoxa, a denominação católica, a denominação protestante, assim como outras denominações como a anglicana e assim vai, né? Lá no Islã também você tem xiitas, sunitas e ainda outras agremiações, e o Irã é nitidamente sunita, né? Então a sua linha, assim como a do Hamas, né, defende que a nação de Israel não é uma nação legítima, não deve existir naquela região. Ainda que os árabes são da outra denominação que até toleram, porém não aceitam, né, ceder às dominações que a eles no momento pertencem, como a região do Domo da Rocha, né, mas eles também têm desavenças com o Irã. E essa é a resposta, né, por eles terem ali auxiliado na derrubada desses mísseis para que o Irã não viesse, né, de alguma maneira, exercer a soberania, a hegemonia completa do domínio daquela região, entende? Então há um equilíbrio geopolítico muito sinuoso naquela região, aonde nós observamos que, né, a questão ali está mais relacionada aos Estados Unidos tentar manter a sua hegemonia, né, uma vez que aquela região já está sofrendo um intenso influenciamento por parte das potências da Rússia e da China, né? Os BRICS, só vemos que os BRICS mais se ampliaram com a entrada do próprio Irã, da Arábia Saudita e do Egito. Claro que temos um problema que são todas nações com seus interesses, principalmente do lado da Arábia, da Turquia, que também já esboçou um desejo de entrar nos BRICS, né? Claro que tem toda a questão da OTAN, ela está dentro da OTAN, então de alguma maneira não passa confiança tanto a russos e chineses, que são, né, os líderes dentro dos BRICS, né? Então observe que na verdade há ali um jogo tênue, né? Principalmente por parte da Arábia, da Turquia e da própria Índia, né? Que é um outro agente muito importante nessa análise, por exemplo, que vamos estar comentando mais à frente, por que as sanções de alguma maneira não surtiram efeito, né, na ação da guerra da Rússia na Ucrânia, né? Muitos se falam aí que a China tem alimentado a máquina de guerra russa, mas na verdade observamos que não se trata especificamente do comércio bilateral russo-chinês, mas sim toda a ação, a importância que a Rússia, que é a herdeira da ex-União Soviética, tem perante toda a Ásia e África, uma vez que, se recordarmos, nas décadas de 60, 70 e 80, todo o mundo estava dividido em 2 blocos, basicamente, né? 3, como o pessoal costuma classificar, mas eram 2 de influência, né, que se confrontavam diretamente, né, o Oriente e o Ocidente, o mundo capitalista, primeiro mundo, e o mundo socialista planejado, né, que estava sob a liderança da União Soviética. Então veja que a Rússia já tem, né,
um pressuposto histórico que lhe garante essa visão de importância diante dessas nações, inclusive da América Latina. Você vê que nações como a Venezuela, Bolívia, Peru, vizinhos do Brasil, né, o próprio México ali, que está diretamente na área de influência americana, tem, né, esse respaldo, tem essa atração, vamos dizer, pela Rússia, né, de alguma maneira, que apresenta de alguma forma uma força que foge ao domínio americano, ao domínio hegemônico ali, que a potência, né, tanto americana como europeias, exercem de alguma maneira sobre boa parte do mundo, não sobre todo o mundo, como falamos. E aquela região do Oriente Médio é outra região também que foge a esse domínio, aos interesses plantados, como a Rússia dentro da Síria, com o próprio Irã, né? Você vê agora os Estados Unidos dentro de Israel, de alguma maneira indiretamente com a Arábia Saudita, que também já está cortando os laços mais com os Estados Unidos para não ficar mais dependente deles, né, e em relação também aos próprios russos e chineses, né, sendo mais moderados, mas mantendo a sua área de influência. Eles querem manter, né, a sua influência regional, querem manter ali aquela hegemonia regional como está organizado aquele mundo, né, que nós conhecemos ali do Oriente Médio. E viemos trazer aqui, né, essas informações para que a gente possa estar analisando, né, no viés aí geoeconômico, geopolítico. Como falei, temos formação na área de geociências. Geociências, para quem não sabe, são o conjunto de ciências da Terra, né, formada aí por disciplinas como geografia física, geologia, geologia econômica, geofísica, climatologia, oceanografia. Então, né, nos dá as credenciais necessárias para que possamos abordar temas, né, como esses e outros, como mudanças climáticas, as questões que estão esfervescendo aí nos noticiários do mundo, né, principalmente essa questão geoestratégica, mas também a questão que está relacionada diretamente aos avanços da ciência, as divergências culturais que vemos entre as diferentes sociedades que existem ao longo desse planeta, né, tanto as sociedades que estão na Ásia como as que estão na África, na Ásia, na Europa e na América, né, aonde o objetivo aqui é trazer uma análise para que a gente possa estar, né, debatendo um pouco sobre esses assuntos que são de suma importância, inclusive para o bom andamento da nossa vida aqui no nosso país, no nosso Brasil, né? Então observamos que o Brasil de alguma maneira foi, né, muitos analistas estão argumentando, o Brasil foi na contramão de todas as nações democraticamente estabelecidas, mas se você analisar, o Brasil faz parte dos BRICS. Ele está se posicionando, né, pelo menos o atual governo, mas a nação em si, ela mantém aquela postura de neutralidade. Então, naturalmente, o Brasil vai, né, ir para o discurso de apaziguamento, de tentar amenizar situações de ambos os lados. E, por outro lado, ele está pressionado pelo fato de fazer parte dos BRICS, ser membro fundador. Então, ele tem que ir argumentar em favor da grande maioria dos BRICS, né? Uma vez, se você se recordar, além do Brasil, né, as outras siglas identifica os líderes fundadores, né? Então, que é a China, Rússia, Brasil, África do Sul e Índia. Lembrando que a Índia tem esse papel dúbio, né? Ela acaba se beneficiando da relação com os dois lados. Então, veja que ao mesmo tempo ela, de alguma maneira, estabelece relações com os próprios americanos e europeus para, de alguma maneira, barrar a influência econômica e genômica chinesa no Sudeste Asiático, mas ao mesmo tempo também tem relações com os russos para que eles não ficam dependentes dos europeus e norte-americanos, lembrando que os indianos foram escravizados pelos britânicos, ainda antes da Primeira Guerra Mundial e no período entre guerra, Primeira e Segunda Guerra. Eles só foram obter de fato sua libertação e expulsão dos britânicos plenamente após a Segunda Guerra. E isso também favorece o porquê que a Índia desenvolveu um programa nuclear para daí ter, né, uma força dissuasiva, para não voltar a ter seu povo submetido ao regime de escravismo novamente, entende? Então, por isso que eles têm essa relação ínfima ali, e eles sabem, né, olhando pela ótica ali do mundo oriental, né, eles não querem essa influência ocidental, é nítido isso, eles não querem que as potências europeias, a potência americana, venham estabelecer hegemonia. Você fala, mas como pode isso se no Extremo Oriente, nações como Japão, Taiwan, Filipinas, até mesmo tem bases? Você tem que voltar novamente à questão histórica, onde nós observamos, né, que os vencedores da Segunda Guerra Mundial foram exatamente Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos superou ali, quando lançou as armas nucleares, né, as duas únicas bombas detonadas sobre um país, sobre o Japão, e automaticamente, né, destituíram todo o império colonial japonês que ele estava fazendo, neocolonial, né, e
ficou sob a sua influência algumas nações, né? A exemplo ali da ilha de Taiwan, que por sua vez já estava em conflito com a revolução de Mao Tse-tung, né? A revolução comunista na China, entende? Aí você fala, tá, mas e a Tailândia e a Filipinas? Veio depois com o desmoronamento do modelo soviético, mais uma vez. Nós estamos agora diante de mudanças abruptas, né? Estamos vendo mais uma vez uma mudança de regime de ordem internacional, onde passamos de uma ordem até que muitos argumentam, né? Muitos analistas aí argumentam que seria, né, uma mudança de ordem estratégica, né, monopolar, né? Onde só tinha uma única superpotência agora para muitas potências, ou ainda, né, o desfragmentamento aí da ordem globalista para uma ordem multipolar com múltiplos centros, né, ou ainda com dois centros, né, que estão aí equilibrando o poder com um centro no Ocidente, com os Estados Unidos em relação Rússia e China, né? Mas a verdade é que estamos em tempos de mudanças e essas mudanças traem, né, para nós aqui o discernimento de observarmos os movimentos que estão acontecendo, que é como se fosse um grande jogo, né? E nós vemos aí que os jogadores já estão se posicionando e moldando, né, os seus próximos passos nesse xadrez geopolítico internacional. E então eu quero finalizar aqui esse comentário, né, trazendo para vocês essa linha de raciocínio onde nós podemos observar que não temos uma linha hegemônica absoluta na Terra, né, e nenhuma contralinha que venha se sobrepor, mas há interesses particulares dos países, há interesses regionais, e como vai se reconfigurar o equilíbrio de poder no mundo. Agora todos estão observando como os Estados Unidos estão se comportando. As eleições americanas agora em outubro próximo, né, vão ser o fator fundamental que vai orientar quais serão agora os próximos passos aí, né, dos jogadores maiores aí, do rei, da rainha, né, vamos dizer, nesse tabuleiro aí geoestratégia, geopolítica internacional, que vai ditar os passos, como vai agora avançar, né, os processos e como vai se intensificar. E aguardamos agora nas próximas horas, né, Israel se pronunciou depois do ataque do Irã, que até em 72 horas vai dar uma resposta. Segundo analistas aí políticos, militares, acredita-se que não será uma resposta militar, mas sim uma resposta no campo diplomático, possivelmente até mesmo por intermédio do uso de algum fórum da ONU. Mas cabe aguardar e observar, né, com discernimento para que possamos conseguir captar e entender o que está se passando em nosso mundo. Se esse conteúdo é de teu agrado, mais uma vez, e se você chegou até aqui, queremos agradecer muito a sua presença. Convidamos você a se inscrever no nosso canal aqui, Reginaldo Vitorino, né, a assinar as notificações para que o sininho das notificações para que você possa ser informado dos novos vídeos que vamos trazer. Como falamos, né, o nosso objetivo é comentar sobre a cultura, sobre o conhecimento, a ciência, a tecnologia e as questões geoestratégicas que ocorrem neste mundo, certo? Então eu já peço para você, deixa seu like e compartilhe aqui o nosso conteúdo relevante para você. Muito obrigado e até a próxima.